Hoje vamos falar sobre o morango do amor. Se você não tá lembrado, morango do amor é aquele doce feito de morango, chocolate branco e açúcar caramelizado, que é muito bonito e que durante um certo período virou uma moda. Todo mundo queria comprar um morango do amor para experimentar, todo mundo queria postar nas redes sociais o morango do amor que tinha comprado, e isso foi uma coisa que viralizou fortemente por um certo período, e enquanto todo mundo só falava de morango do amor, muita gente conseguiu ganhar dinheiro e algumas pessoas podem até mesmo ter conseguido enriquecer vendendo morango do amor. Mas eu acho que poucas pessoas debateram o que foi esse fenômeno e por que ele permitiu que algumas pessoas ganhassem dinheiro por um curto período de tempo, durante a moda do morango do amor. Então vamos lá, eu sempre falo para os meus alunos que a riqueza é um fenômeno coletivo. A riqueza é um fenômeno social. Tem muita gente que acha que o caminho da riqueza é você se isolar, trabalhar e produzir o máximo que você puder. Mas o fenômeno da riqueza, na maioria das vezes, não tem a ver com esse indivíduo isolado, trabalhando de forma obsessiva para produzir mais e ganhar mais dinheiro. Normalmente riqueza não tem a ver com isso. E um bom exemplo é o morango do amor, como um fenômeno social. O que eu quero dizer com isso? Como eu já falei, o morango do amor é só um doce. Ele não tem nada de especial. É morango, chocolate branco e uma casca de açúcar caramelizado, que ele fica bonito. Mas durante um certo período de tempo, o morango do amor existiu sem que as pessoas dessem muita importância para ele. Mas a partir de um determinado momento, as pessoas começaram a falar sobre o morango do amor, as pessoas começaram a postar sobre o morango do amor, e isso foi viralizando dentro da sociedade brasileira até o ponto que todo mundo queria comprar morango do amor. E quando o desejo de comprar morango do amor chegou no seu ápice, uma coisa interessante aconteceu. O custo do morango e do chocolate e do açúcar não subiu tanto. Quer dizer, produzir morango do amor era uma coisa barata. Mas o morango do amor, que era uma coisa bastante simples de fazer, começou a ter um valor muito alto. Eu lembro que em um determinado momento algumas pessoas conseguiam produzir o morango do amor por algo em torno de R$3, mas elas vendiam esse morango do amor por algo em torno de R$15, às vezes R$20, às vezes mais. Isso sem falar nos morangos do amor gourmet artísticos, que conseguiam ser vendidos por um valor ainda mais alto, às vezes centenas de reais. Obviamente, no auge da moda, da febre do morango do amor, a procura pelo morango do amor era tão alta que muita gente que não trabalhava com a produção de doces começou a produzir morango do amor, porque sabia que aquilo ia ser vendido. Por um curto período de tempo, muita gente ganhou dinheiro, quem estava mais preparado ganhou mais dinheiro ainda, até o momento que, de um lado, o custo de produção começou a subir, porque o custo do morango começou a ficar muito alto. Eu lembro que chegou um momento em que a placa de 500 gramas de morango chegou a custar algo em torno de R$20, sendo que depois que passou a moda, o preço voltou para algo em torno de R$5, e coincidindo com a elevação do custo de produção, as pessoas começaram a parar de querer comprar morango do amor. O que quer dizer que o valor de venda começou a cair, até que a moda acabou e hoje em dia eu não vejo mais ninguém vendendo morango do amor. A primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: ninguém poderia ter previsto que todo mundo iria querer comprar morango do amor em um determinado momento. Ninguém poderia ter previsto que as pessoas aceitariam pagar R$20, R$30, R$100 por um morango coberto por chocolate e açúcar. E essa é uma característica do funcionamento do livre mercado. Os preços vão subir e vão descer, os desejos de consumo das pessoas vão mudar o tempo todo e ninguém tem condição de fazer uma previsão exata para onde está indo o desejo dos consumidores. Então a gente já começa falando sobre o morango do amor como um fenômeno imprevisível. E exatamente por ser algo totalmente imprevisível é que pôde surgir, por um certo período de tempo, essa desconexão entre o custo de produção e o valor de venda. Havia como alguém realmente ter se preparado para conseguir aproveitar ao máximo a moda que foi o morango do amor? Muito provavelmente não. Mas quem já estava no mercado de produção de doces pôde aproveitar a moda muito mais do que as outras pessoas que tentaram empreender depois nesse negócio. E isso é uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Você precisa se especializar, você precisa se qualificar, você precisa estudar e você precisa ser um profissional extremamente qualificado naquilo que você faz. Quando surgir uma moda, quando surgir alguma mudança brusca na estrutura de preços no mercado em que você atua, você, que é mais qualificado, vai poder aproveitar esse momento especial muito mais do que as outras pessoas. Então, foram os consumidores compartilhando informações uns com os outros, compartilhando experiências de vida uns com os outros, que criaram a moda, que foram responsáveis por tornar o morango do amor algo extremamente popular. Foram os consumidores que elegeram o morango do amor como um produto que eles desejavam fortemente. Só que o seguinte, quando a onda do morango do amor começou a ficar muito forte, todo mundo começou a
perceber que aquilo dava dinheiro e várias pessoas começaram a entrar no mercado de produção de doces para conseguir ganhar algum dinheiro. Quem já estava mais preparado, quem já era confeiteiro, quem já trabalhava com doces, pôde aproveitar essa onda, pôde perceber o que estava acontecendo, e esses confeiteiros mais qualificados podem até mesmo ter conseguido tomar as posições de liderança na produção do morango do amor, até mesmo das pessoas que tinham sido pioneiras. Pode ter sido que a pessoa que inventou o morango do amor não tenha sido a pessoa que mais lucrou com o morango do amor. Muito provavelmente, quem mais ganhou dinheiro vendendo morango do amor foram aquelas grandes confeitarias com estrutura muito bem montada para produzir doces de outros tipos e que puderam ser adaptadas rapidamente à produção de morango do amor em larga escala. Obviamente, quem já era um especialista, quem já era uma autoridade, quem já tinha uma estrutura bem montada, quem já ganhava dinheiro produzindo doces, aproveitou a onda mais do que as outras pessoas. Foi quem ganhou mais dinheiro. As pessoas que começaram a produzir morango do amor, porque aquilo estava dando muito dinheiro, e elas tentaram construir uma renda extra por um certo período de tempo, podem ter ganhado algum dinheiro, mas foi pouco. E obviamente, como em toda a onda que acontece no livre mercado, tiveram aquelas pessoas que resistiram para começar a produzir morango do amor, perderam o momento certo de aproveitar a onda, de aproveitar a febre, de aproveitar a moda, e começaram a investir na produção de morango do amor tarde demais, quando o custo de produção já estava alto demais, e quando as pessoas já não queriam comprar morango do amor com aquela vontade que existia antes. Então, dentro desse fenômeno que foi completamente imprevisível, nós tivemos pessoas que já estavam preparadas e que ganharam muito dinheiro. Nós tivemos pessoas que conseguiram ganhar algum dinheiro, mesmo que produzir doces não fosse a atividade primária delas. E como em toda onda, algumas pessoas entraram depois e perderam dinheiro. Entraram depois, investiram caro e quando foram vender, o valor da venda estava baixo e acabaram tomando prejuízo. A riqueza surge de uma oportunidade imprevisível na maioria das vezes. A oportunidade imprevisível é a mudança na estrutura de preços, é a mudança no desejo de consumo dos consumidores. E quando essa mudança acontece por um motivo que é muito difícil saber, basta você pensar por que o morango do amor ficou tão popular por um curto período de tempo. É porque as pessoas achavam interessante. E qual é o motivo disso? Não dá pra saber. As pessoas simplesmente gostavam de ver vídeos sobre o morango do amor e gostavam de comprar e mostrar para as pessoas o morango do amor. O que fica pra gente como lição é: ondas sempre acontecem dentro do livre mercado. Ondas sempre acontecem dentro de nichos específicos o tempo todo. Os preços mudam o tempo todo. O sistema capitalista, ele é caótico. O desejo de consumo das pessoas não segue uma norma, uma regra pré-estabelecida. As pessoas mudam o desejo delas de comprar coisas o tempo todo, porque a utilidade que elas conferem às coisas também muda o tempo todo. Tinha como alguém realmente saber o momento certo de começar a investir na produção e na venda de morango do amor? Não, não tinha. Não tinha como ninguém saber de verdade quando é que a onda alcançaria o seu máximo e quando é que ela começaria a cair. Ninguém tinha como saber com certeza se haveria uma segunda onda do morango do amor. Ninguém tem como saber disso. Todo mundo que investiu no morango do amor estava fazendo uma aposta, estava acreditando que aquilo iria dar dinheiro. Quem acertou dentro desse contexto de total imprevisibilidade, conseguiu investir barato e conseguiu vender caro e conseguiu ganhar muito dinheiro. Quem foram essas pessoas? Volto a falar. Quem já era especialista no mercado de produção de doces. Quem já era qualificado, quem estudou, quem já tinha sua empresa montada para produzir doces em grande quantidade, com alta qualidade e que tinha a capacidade de distribuir essa produção e de cobrar um preço maior por um produto que foi para o mercado com a estampa de uma marca que já estava consolidada. Por essas pessoas ganharam muito dinheiro. Quem entrou depois, quem tinha pouca estrutura de produção, talvez tenha conseguido ganhar algum dinheiro. E quem perdeu a onda, tomou prejuízo. Com certeza, muita gente tomou prejuízo produzindo morango do amor, acreditando que a onda ainda iria durar mais tempo. E com certeza teve gente que investiu no início da onda, da moda do morango do amor, e que depois pulou fora porque achou que a onda iria desaparecer muito antes e acabou perdendo o momento máximo de vender morango com chocolate e açúcar por um valor muito alto. Então, só para finalizar, a riqueza é um fenômeno coletivo. Ela surge em uma oportunidade imprevisível, ela depende da capacidade das pessoas de aproveitarem essa oportunidade que ninguém estava esperando, e ela sempre envolve uma aposta a respeito do que
milhões de pessoas vão desejar comprar no futuro, porque é essa aposta que vai permitir que o investidor, que o produtor possa gastar pouco para produzir alguma coisa que ele vai conseguir vender muito por um período de tempo curto. Essa é outra grande lição que o Morango do Amor nos traz. Toda onda no capitalismo, toda moda que surge no livre mercado, ela é passageira. Quem investiu no Morango do Amor achando que o preço do Morango do Amor iria ficar alto para sempre, tomou prejuízo. Quem era confeiteiro, quem trabalhava produzindo doces, quem já estava consolidado no mercado, aproveitou a onda do Morango do Amor, a onda do Morango do Amor passou e essa pessoa pôde voltar a ter sua vida normal. Quer dizer, a oportunidade de lucro, ela surge como algo que sobe e depois essa oportunidade vai embora. Essa concepção de que quando você começa a ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro pro resto da vida, ela normalmente é falsa, porque a oportunidade de ganhar dinheiro, ela vai passar. Se a moda do Morango do Amor durasse muito tempo, o que ia acontecer? O custo de produção iria subir e a oportunidade de lucro iria começar a ficar mais limitada, porque o custo de produção iria se aproximar do valor de venda. E aí a moda deixaria de ser uma moda e o Morango do Amor passaria a ser apenas mais um produto produzido em larga escala que as pessoas consumiriam todos os dias. Muito provavelmente, a produção de Morango do Amor aumentaria muito e a oportunidade de lucro rápido, em pouco tempo, iria passar. Hoje em dia, quase todo brasileiro come feijão, arroz e carne no almoço. Quer dizer que você precisa produzir muito feijão, arroz e carne, mas o custo de produção e o valor de venda não são tão diferentes assim. O que quer dizer que a oportunidade de lucro que você tem produzindo feijão é muito pequena. Só quem vai produzir feijão, então, é quem consegue investir muito para conseguir ganhar pouco em cada saco de feijão vendido. Provavelmente era isso que aconteceria com o Morango do Amor. Mas a lição que fica é: o Morango do Amor, como um exemplo de como funciona o capitalismo, consegue nos trazer boas lições de como uma pessoa racional deve se comportar dentro do sistema capitalista para aproveitar as chances imprevisíveis de ganhar muito dinheiro em um curto período de tempo, que é o fenômeno que eu chamo de riqueza, que é um fenômeno coletivo, que é um fenômeno social. A dica que fica é: estude, se qualifique, se torne um profissional extremamente qualificado e quando surgir uma alteração muito brusca na estrutura de preços, você vai poder aproveitar os preços altos de um produto e os custos baixos de produção desse produto por um curto período de tempo. E você já sabendo disso, você aproveita a onda o máximo possível, mas você sabe que ela vai passar. Quando ela passar, sua vida continua, sua vida volta ao normal e quando a próxima onda surgir, você faz a mesma coisa. O que quer dizer que de tempos em tempos você vai ter oportunidade de ganhar muito dinheiro por um curto período de tempo. Ficou claro agora? Por que a riqueza tem pouco a ver com uma pessoa trancada, isolada, trabalhando o máximo possível para conseguir produzir o máximo que ela puder? Muitas vezes isso não dá certo. Quem diz o que vai vender muito é o consumidor. Quem manda é o consumidor. E o consumidor é imprevisível. Você pode trabalhar muito pouco, mas se você acertar o momento certo de produzir aquilo que os consumidores vão querer comprar, para no momento que você for vender, o valor de venda estar muito alto e você conseguir investir pouco e ganhar muito dinheiro, é a chave do fenômeno da riqueza. E isso envolve um contexto social, um contexto de coletividade.